Bom, ao contrário dos demais órgãos que aqui estão representados, o Ministério do Meio Ambiente ele não tem ação executiva, nós não fazemos obras. Nosso papel fundamentalmente é de formulação de política e de regulamentador. É por isso que dentro da estrutura do Ministério funciona o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Que, aliás, eu tenho que lembrar que o Conselho não é também um órgão de governo. Nós, governo, fazemos parte do Conselho, mas fazemos parte junto com os grandes setores usuários de água, pequenos setores também representados, e representantes da sociedade civil. É um congresso paritário, né? Dentro do Ministério, a ação regulatória, principalmente em água, se dá através da Agência Nacional de Águas. Nós vimos agora o diretor Paulo Varela falando um pouco da atuação da ANA. Há mais coisas sendo feitas pela ANA, principalmente na gestão da demanda sobre a água, né? Já que nós não temos como oferecer oferta de água nova em curto prazo, nós temos atuado firmemente em gestão da demanda, não só no Nordeste, mas também no Sudeste. Bom, dentro do Ministério, além do Conselho, nós também somos responsáveis pela formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que abriga dentro dela o Conselho, e também outra peça que é muito importante para nós, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Claro. O Conselho, o que nós temos feito, né, ele se reúne poucas vezes. São várias câmaras técnicas temáticas que vão discutindo ao longo dos meses os trabalhos que entram no Conselho. Inclusive, uma delas, que tem a atuação mais importante para nós em termos de seca hoje, nós estamos trabalhando na formulação de uma resolução que fomente o reuso da água. Né? Há algumas dúvidas ainda pendentes sobre como implementar ou não o reuso. Porque quando eu sirvo água que é de baixa qualidade para um uso que não é potável, ainda assim há implicações em relação à saúde do trabalhador, há riscos de contaminação do ambiente onde ela transita. Por exemplo, eu não posso usar água servida, água usada, em uma fábrica de alimentos. Né? Então, há restrições sendo discutidas sobre isso. Mas nós acreditamos firmemente que hoje em dia nós já temos um ambiente regulatório para ter reuso. Tanto que várias indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro já praticam isso livremente. Nós temos já um grande ganho de água em cima disso. A gente tem que estender isso para usos menores, porque há um ganho de escala quando tem um uso maior de água de reuso. Né? Bom, eu falei um pouco do Conselho, a gente está tendo informes regulares ao Conselho, nós estamos tratando o tema em todas as reuniões. Há uma contaminação agora maior por causa do acidente de Mariana, né? A nossa atuação, além da questão da seca, também se vai um pouco para essa questão de segurança de barragem. Bom, eu falei do plano. Nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele foi aprovado em 2006 pelo Conselho e hoje ele passa pela segunda revisão. E o que é o plano? Na verdade, ele é um grande documento que, além de fazer um diagnóstico de como andava a situação do país em 2006, depois foi refeito em 2010, ele também dá diretrizes. Ao dar diretrizes, ele também dá indicadores. E esses diretrizes e indicadores, eles norteiam não só o que nós, no Ministério, mas a ANA também faz, como outros órgãos da Organização da Administração Direta e Indireta Federal e também os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. Então, ele, na verdade, é um grande formulador de diretrizes. A gente está fazendo a segunda revisão, começou agora, e seguramente isso vai incorporar mais aspectos, assim, mais diretrizes e indicadores em relação à escassez de água, né? Porque quando você faz uma revisão do plano, ele incorpora anseios da sociedade, porque a gente faz isso por meio de grandes consultas públicas, por audiências nos estados, então você passa a incorporar mais. E é interessante porque ele passa a nortear a formulação da política também, não fica só na mão do governo. Bom, nós também não só fazemos o plano nacional, nós também, dentro da nossa política, nós temos planos de bacia e planos estaduais de recursos hídricos. Eles têm a mesma lógica, eles incorporam diretrizes. Só que, à medida que eu saio do nacional, passo para estado e passo para a bacia, ele se torna mais operacional. A ANA faz planos de bacia em bacias que compartilham rios federais, e nós, no Ministério, nós apoiamos a formulação de planos estaduais de recursos hídricos, que são a competência dos estados, mas alguns estados não puderam fazer, então nós apoiamos tanto técnica quanto financeiramente. A gente já faz isso desde 2009, e esse ano nós terminamos o plano do Goiás. Né? É um plano, para nós foi muito interessante fazer por causa do tamanho do estado e dos conflitos que ali se instalam. E além desse, nós passamos recurso também para Amazonas, Rondônia e Maranhão e começamos agora a licitação do estado do Pará. Nessa questão dos planos, a gente identifica também um outro problema que é relacionado à escassez, mas que é pouco mencionado. Nós temos um problema sério, principalmente em regiões metropolitanas, não é só a falta de água por falta de chuva, ou por depressionamento dos reservatórios que são manancial de água. A gente tem um problema muito sério por contaminação de água. Né? A gente trata menos da metade do esgoto que a gente gera, e quando eu jogo o esgoto e efluente industrial na água, a disponibilidade diminui mais ainda, porque ela deixa de ser tratada a custo baixo.
os custos são maiores para se tratar a água contaminada. Então, eu reduzo a oferta de água, principalmente em metrópoles. Né? Belo Horizonte, agora em 2006, o Ministério das Cidades inaugurou uma grande estação de tratamento de água que pega quase toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Só essa estação, que ela começou a funcionar em 2010, teve uma expansão depois, ela muda a qualidade de água de São Francisco. Então, a gente tem que investir também em estações de tratamento de esgoto e de efluentes. Bom, nós temos uma ação executiva no combate à seca dentro do Ministério, que nós chamamos de Programa Água Doce. A gente começou isso desde 2003, mas efetivamente, com a entrada de recursos em operação, isso começou em 2011. E o que é esse programa? Nesse programa, a gente abrange populações rurais difusas no semiárido. São pequenas comunidades que elas não têm um atendimento de uma rede direta, mas tem água subterrânea, embora ela seja de má qualidade, porque ela é salobra ou salgada. Então, nesse projeto, a gente implanta dessalinizadores nessas comunidades. Isso é feito em parceria com os estados. Né? Todos os estados do Nordeste, à exceção do Maranhão, nós temos convênios desde 2010 e 2011. Nós já passamos cerca de 220 milhões de reais aos estados. Alguns estados estão mais adiantados que os outros, né? Minas e Pernambuco ainda estão na fase de diagnóstico, mas a gente espera que até o final de 2017 a gente tenha implantado 1.200 sistemas. E o sistema não é só o dessalinizador, porque há uma ênfase muito grande no treinamento da comunidade para ela incorporar ela mesma faz a manutenção, ela mesma gera renda para fazer a manutenção. E como é que eles fazem? Quando a gente implanta o sistema, a gente implanta também tanques para piscicultura e também a gente faz os meios para que eles possam criar caprinos. Né? Existe uma planta, a triplex, que ela já é bem usada no Nordeste, que ela consegue resistir à água com sal. Então, como é que a gente faz isso? A água dessalinizada, metade da água, ela sai água doce, do que entra no dessalinizador. Metade de água doce, metade de água com muito rejeito, que não dá para beber. E você não pode jogar ela no solo, porque ela tem muito cloreto de sódio. O cloreto de sódio desagrega o solo, então ele torna impróprio para a agricultura. É justamente esse rejeito que nós colocamos nos tanques de piscicultura e para irrigar a triplex. Então, eu consigo ter o aumento da cadeia de proteína também na região. A gente espera até 1.200 sistemas, um pouco mais de 1.200 sistemas até 2017. Nós estamos tentando fazer uma segunda fase para ampliar isso, mas com esse desequilíbrio fiscal isso é muito complicado, porque o custo em larga escala é alto, né? Os montantes são altos. Bom, e esse ano também nós investimos na revegetação de áreas degradadas, especialmente em áreas de proteção permanente. Nós lançamos agora em 2015, através do Fundo Nacional de Meio Ambiente, em parceria com a ANA, Ministério da Justiça e outros órgãos, um edital de 45 milhões de reais para que estados e organizações civis eles concorram a projetos de revegetação. Mas não é qualquer área. São áreas em bacias que são afluentes a reservatórios que atendem metrópoles. A gente identificou cerca de 18 metrópoles que são elegíveis. Esse edital ainda está em aberto, ele ainda não acabou o processo de captação de proposta. E não é só a revegetação, ele tem que incorporar também um plano de pagamento por serviço ambiental, de forma que isso continue após a cessão do recurso. A gente estima que vão ser aprovados projetos, propostas, que giram em torno de 1,5 a 3 milhões de reais. Só nessa questão de planos também, para falar em números, a gente já apoiou mais do que são 10 estados que a gente apoiou até hoje. Na verdade, faltam 5 só para terminarem seus planos. Aí todo o país vai ter planos estaduais de recursos hídricos. A gente já investiu cerca de 12 milhões de reais, 15 milhões de reais nessa questão de planos também. E, por fim, nós também atuamos em relação à mudança climática. Né? E nós estamos em consulta agora, até o dia 7 de dezembro, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática. E por que é interessante? Vários dos nossos problemas vão se agravar por conta dessa mudança no regime de chuvas. Então, segundo os últimos painéis do IPCC, nós podemos ter um encurtamento do período chuvoso e um aumento da intensidade. Isso traz para nós problema de inundação e enxurrada, porque você concentra o valor da chuva e você afasta o período chuvoso do próximo. Então, eu posso estender em muito tempo os períodos sem chuva. Né? O caso que está acontecendo agora. Não dá para dizer que é a mudança climática que está causando essa seca ainda, mas isso pode ser aumentado. E nessa consulta do Plano Nacional existe um capítulo especial para a gestão da água. Né? Nós elencamos, com a ajuda de vários especialistas, você tem várias possibilidades e várias diretrizes que tem que gerir o sistema de gerenciamento de recursos hídricos daqui para frente. Então, ele está em consulta pública e pode receber ainda contribuições. Bom, eu agradeço pela presença, em nome da ministra, em nome do Ministério e também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Obrigado. Agradeço também ao Dr. Marcelo Jorge Medeiros pela colaboração com a observância do tempo.
Cumprimento e saúdo a presença do senador pelo estado do Piauí, Elmano Ferrer, o senador do Distrito Federal, Hélio José, e com muita alegria registro também a presença do secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, o senhor Francisco José Coelho Teixeira, igualmente presentes o senhor Glauco Rogério de Araújo Mendes, que é diretor de infraestrutura do DENOX, o senhor Laucimar Gomes Loyola, diretor de desenvolvimento tecnológico e produção também do DENOX, e o senhor Francisco Arley, procurador do DENOX. Quando estávamos elaborando a lista de convidados para esta sessão temática, fui procurado pelo senador Tasso Gereissati, profundo conhecedor da realidade brasileira e muito particularmente nordestina, e com uma ação muito efetiva no estado do Ceará. Apesar das dificuldades vividas hoje, a situação seria extremamente grave no Ceará não fosse as ações que foram realizadas pelo atual senador Tasso Gereissati, governador do estado do Ceará, que protegeu aquele estado de um sistema de colapsos de abastecimento, com obras, com planejamento, com visão de futuro. Então, o Brasil inteiro, senador Tasso, reconhece o trabalho que Vossa Excelência fez no estado do Ceará, que se tornou uma referência para todo o país e para outras partes do mundo, com visão de futuro, e hoje testemunhamos nessa quadra difícil que vivemos o quanto foi importante o seu trabalho profícuo, exitoso, competente, dedicado por aquele estado. E atendendo à sugestão de Vossa Excelência, tivemos a honra de convidar para estar presente nessa sessão professor da Universidade Federal do Ceará, secretário que foi também nacional de recursos de infraestrutura hídrica do Ministério da Integração de 2003 e 2007, o professor Hipérides Pereira de Macedo, a quem tenho a honra de conceder a palavra também por 10 minutos, atendendo à sugestão expressa do senador Tasso Gereissati, para que pudéssemos contar, professor Hipérides, com sua presença nessa sessão temática. Tem Vossa Senhoria a palavra por 10 minutos. Saúdo os senhores senadores e a mesa na pessoa do senador Cássio Cunha Lima. Saúdo a todos e vou fazer uma proposta de pouca estatística, mas abrangendo como tirar proveito da gestão da água no semiárido do Nordeste. Pode passar. Uma região que a média de evaporação supera 3 vezes a média de chuva, ela tem que montar uma síntese hidráulica que possa sobreviver. E a equação que deu certo, a primeira grande síntese hidrológica, foi o açude, que é uma obra de origem árabe. O açude é uma palavra árabe. Então, o açude é um copo fundo que guarda a água que chove numa bacia. Se não fosse esse copo fundo, com 4 meses o sol bebia nossa água, porque a evaporação é 3 vezes a média de chuva do semiárido, né? Pode passar. O Nordeste foi o primeiro estado, a primeira região brasileira a fazer sua síntese hidrológica, já na década de 30. Ele aprendeu com os californianos e fez uma adaptação da forma da Califórnia e admitiu que a soma das médias máximas mais as médias mínimas de chuva é 2 vezes a média. E, portanto, os açudes do Nordeste, diferentemente do sistema Cantareira e Guandu, são dimensionados com 2 vezes a média de chuva. Essa média é a somatória das máximas com a somatória das mínimas. Quer dizer, o açude do Nordeste, ele guarda a chuva além da média e guarda o inverno abaixo da média. Se ele não tivesse essa qualificação, ele desperdiçava os bons invernos. Então, ele é feito de uma forma que possa guardar as chuvas, os invernos acima da média e mais os invernos abaixo da média. Pode passar. Aí uma prova que, se a gente não souber
dimensionar melhor o açude, e o Ceará aprendeu com o Banco Mundial nos últimos anos, com melhor tecnologia, dimensionar uma relação da hidrografia com a sua hidráulica. A chuva, uma média de 75 milímetros que chove por ano e uma evaporação de 2.500, se a bacia hidráulica tiver mais de 3 vezes a relação da bacia hidrográfica, o sal bebe toda a água. Os 7.500 unidades de volume que a precipitação pode oferecer à barragem vai embora pela evaporação que vocês estão vendo na equação embaixo, 7.500 unidades de volume, 3 vezes 2.500, que é a média de evaporação do ano. Então, essa relação de bacia hidráulica com açude tem que tirar proveito. O Nordeste, por muitos anos, espalhou água do copo na bacia. Fez muito açude mal dimensionado, onde toda a bacia hidrográfica contribuía para o sol beber a água armazenada na bacia. É muito comum as fotografias de televisão, aqueles açudes secos. É exatamente a falta dessa equação que, lamentavelmente, por muitos anos, durante quase 50 anos, esse tipo de barragem foi feita sem dimensionamento. Então, é como se a gente tivesse tomando a água daquele copo, que a gente consegue guardar, e derramar na bacia. O copo é feito porque a evaporação não é proporcional ao volume do copo, é proporcional à boca do copo. E é por isso que não deve se deixar água na bacia nem espalhar, guardar no copo fundo. Pode passar. Aí é o triângulo básico que norteia toda a equação de açudagem do Nordeste. O açude do Nordeste é um triângulo. Um evapora, outro sangra e outro reserva. Tem que aumentar a zona de reserva azul, reduzir a zona laranja da evaporação e resumir o que pode na gestão a sangria, guardar a água da sangria. Nós ainda perdemos água por sangria, né? Então, esse triângulo é fundamental fazer essa análise dessas 3 modalidades: evaporação, reserva e sangria. O açude evapora quase 25% do seu volume, em média, no Nordeste. Pode passar. Veja aí uma barragem. Antigamente, as barragens ficavam esperando sem uso, e agora as barragens estão sendo usadas. Em cima é uma barragem sem uso. A lâmina de evaporação é maior. Embaixo é uma barragem com uso. A lâmina de evaporação é menor. Então é melhor usar a barragem do que ficar com ela guardada. Os açudes não podem ser obras hidrostáticas paradas, tem que ser dinâmica. Pode passar. Olha, isso aí é uma barragem correta. A barragem e o canal. O Castanhão, por exemplo, é um exemplo de um castanhão parado e de um castanhão caminhando para Pecém, para Fortaleza. Quando a água sai do açude, a água no açude, 25% a 30% de perda. A água no canal, 2% de perda. Então, nós temos que colocar as águas do açude nos canais de integração. Quanto mais açude se colocar dentro dos canais, mais se produz com a água do Nordeste, né? Pode passar. Esse aí é o exemplo de como melhorar a gestão. Essa é a transposição do Rio São Francisco. Um carro só precisa de 4 pneus para viajar. Ele não precisa do subsalente, só precisa de 4. Mas ele não faz uma viagem com segurança se ele não tiver o pneu subsalente. Então, a transposição do São Francisco deve ser encarada como esse subsalente, esse socorro hídrico. Ninguém vai encher açude do Nordeste com bomba. É um equívoco pensar que nós vamos encher o açude do Nordeste bombeando do São Francisco. Isso é um equívoco grande. O que nós vamos fazer é usar melhor os nossos 4 pneus, quer dizer, as nossas águas territoriais. Por quê? Porque nós temos agora um subsalente. Quando a gente não tinha o São Francisco, o que é que acontecia? A gente só bebia a metade da água do copo, porque a gente trabalhava com a média. O administrador do semiárido, ele guarda a média da água pensando numa seca.
Fazendo isso, ele faz uma administração medíocre. Quem trabalha com a média é medíocre. Então, nós temos que agora melhorar a nossa gestão, porque agora nós temos socorro hídrico, que é o pneu subsalente. Então, a transposição tem essa vantagem. Faz com que a gente tire a água dos açudes, bote dentro dos canais, que é 2% de perda, e bote dentro das adutoras, que é 0% de perda. Pode passar. Essa é a adutora. A adutora tem aquele livro, O Caçador de Pipa, pois a adutora é o caçador de carro-pipa. O maior caçador de carro-pipa é a adutora. A adutora tem uma região no Ceará, Ibiapaba, 6 mil quilômetros a região da Ibiapaba, não tem carro-pipa. Nunca teve carro-pipa, depois da adutora da Ibiapaba. Por quê? Porque tem 32 quilômetros de adutora por 1.000 quilômetros quadrados de território. Quando você atinge essa densidade de 30 quilômetros de adutora por 1.000 quilômetros de território, você diminui a necessidade de carro-pipa. Então, a adutora tem a vantagem de guardar água e perder zero. Então, você colocar os açudes dentro dos canais de integração e depois dentro das adutoras a partir dos canais, você guarda muito mais água do semiárido. Essa é a forma de melhorar o gerenciamento da água. Sem falar que a adutora, ali é uma estação de tratamento, sem falar que a adutora de água tratada é o melhor hospital de uma cidade. O melhor hospital de uma cidade é uma adutora de água tratada. Pode passar. Esse modelo foi usado no Banco Mundial, lá no projeto do Ceará, que é o modelo da terceira ordem. O DENOX, que é um açude federal, um órgão federal, fazia os açudes de primeira e segunda ordem, os açudes dos afluentes que vão para o mar e os açudes dos grandes afluentes que despejam nos rios, que vão para o mar. Nós fizemos açudes de terceira ordem, quer dizer, o açude do grande rio, o afluente do grande rio, que é o açude de terceira ordem. A grande vantagem é que distribui água no território e você pode abastecer e atender melhor as populações. Vá passando, porque eu quero terminar com a... Bom, isso aí é uma forma de guardar água do terreno. Você vê a pedra, a erosão, pode passar. Aí você junta essas pedras, bota em arco romano, pode passar. Você faz isso, pode passar, passe mais. Pode passar rápido. Está aí, o pessoal antes e depois. Quando você deixa a umidade dentro do solo, como as barragens subterrâneas e as cortinas de pedra, você guarda a umidade. O Siridó do Rio Grande do Norte é a região mais desenvolvida nessa área. Ele guarda a água dentro do chão e consegue guardar a umidade no terreno. Essa é a saída, pode passar mais. Tá aí. As duas peças, porque aquilo é um coração humano, a válvula Bermati, e esse aí é o gotejador da Israeltec. São dois elementos fundamentais, duas patentes de Israel muito bem feitas, para economizar a água do Nordeste. A irrigação é quem bebe toda a água na seca. Quando há uma seca, a irrigação aumenta. 80% da água do Nordeste está sendo usada na irrigação. Toda vida que há uma seca, aumenta a irrigação, compra-se mais bomba. Então, nós temos que modernizar toda a política de irrigação do semiárido, fazer um plano de irrigação para a seca. Bom, eu não vou falar, isso aí eu vou passar, que eu quero terminar. Pode passar. Pode passar. Bom, isso aí eu estou só dando uma notícia. A transposição do Tocantins, ali de Carolina, ela não precisa de canais, ela vem pelo Balsas, cai em Boa Esperança. O único problema é como passar do Parnaíba para o Ceará, passa pelo divisor do Canidé. E você muda a posição do eixo do Cinturão das Águas, no lugar de um canal em nível que vai até a Paraíba, ali o Piancó, e vai para o Rio Grande do Norte. E inverte aqui embaixo para abastecer o semiárido do Piauí. Essa é uma notícia que tem um projeto que começa a ser estudado, porque é um reforço, é uma transposição muito simples. Muito obrigado. Agradeço ao professor Hipérides por mais uma aula que nos confere, uma verdadeira lição de conhecimento para todos que temos preocupação e amamos o Nordeste semiárido do Brasil.
Teremos agora a palavra do presidente da Codevasf, o Dr. Felipe Mendes de Oliveira, que encerra a fase da fala dos convidados. Depois ouviremos o prefeito de Campina Grande e terei o prazer, na sequência, de ouvir o senador Raimundo Lira, que está desde o início desta sessão, o senador Zé Maranhão, o senador Elmano, todos aqueles que queiram fazer o uso da palavra. Portanto, o senador Garibaldi, que também chegou desde o início e tem acompanhado esse processo na sua origem para a realização da sessão temática. Teríamos um encontro no Rio Grande do Norte na semana passada, mas houve conflitos de agenda e é preciso registrar o empenho do senador Garibaldi em toda essa luta, como de resto toda a bancada nordestina que subscreveu a realização desta sessão temática. Com igual tempo de 10 minutos, concedo a palavra ao presidente da Codevasf, o doutor Felipe Mendes de Oliveira. Do Cássio Cunha Lima, senhores senadores, minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria de já fazer alguns comentários e algumas conclusões sobre os dados que foram apresentados aqui anteriormente, para dizer que este é um momento oportuno, que o país precisa ter, e aí o Senado Federal está trazendo esta oportunidade para todos nós, de discutirmos um assunto que é permanente, não é cíclico, ele é permanente. Nós temos que ver as lições do passado, que desde o Império, que engenheiros e estudiosos vinham a esta região, e ainda hoje, ideias que, como o professor Hipérito apresentou, de transposição do Tocantins para o São Francisco, já vem do século XIX. As experiências de engenheiros que Dom Pedro II trazia, como Raufel, da Alemanha, hoje Alemanha, Gustavo Deutsch, que estudaram Rio São Francisco, Rio Parnaíba, Gurupi. O próprio Denox, no seu início, que realizou muitos projetos, e ainda hoje eu sei que tem na biblioteca do Denox projetos de barragens de estudos que não foram realizados. E temos que ver e espalhar a experiência, como a do Ceará, para os outros estados, na gestão de recursos hídricos, a experiência internacional dos Estados Unidos, por exemplo, do Bureau Reclamation, onde eu estive há 20 anos e perguntei ao diretor como é que era o procedimento de elaboração do projeto e construção de uma barragem. Ele disse, com soberba, já construímos todas as barragens lá no Vale do Colorado. De forma que eu gostaria de fazer comentários, e até porque nós estamos no centro das decisões políticas do país, que é o Senado Federal, e a hora é muito mais de decisões políticas. Nós temos e tivemos, ao longo desse tempo todo, uma descontinuidade das políticas públicas. Se nós examinarmos no passado, o próprio açude Cedro, que é o ícone dessa política hidráulica, passou 33 anos para ser construído. E isso com todo o empenho do imperador. Nós tivemos mais recentemente, e aí da década de 70 para cá, diversos programas de governo que foram se sucedendo à medida que mudavam os governos. O Programa Polo Nordeste, o Projeto Sertanejo, o Prohidro, o Projeto Áridas e assim por diante. Na verdade, a própria existência de recursos é episódica. Tivemos na Constituição de 46 a definição de recursos do orçamento para o semiárido e para o São Francisco, e que passou apenas até o período de 1964, são menos de 20 anos. Esta insuficiência, na verdade, além disso, é a irregularidade no fluxo das liberações, o que significa a demora na elaboração, na construção dessas obras que são indispensáveis. Muitas vezes também há uma diferença dentro do próprio planejamento setorial. É sabido que as barragens que foram construídas no país para a produção, para a geração de energia elétrica, tiveram um fluxo de construção muito mais rápido do que as barragens construídas para a geração de água para consumo das populações.
Essa diferença de prioridade hoje precisa ser revista, até porque existem outras alternativas de geração de energia, não só hidrelétrica, mas só existe uma alternativa para consumo humano de água. Esta política que hoje já está combinando grandes obras com obras complementares, e esta aula do professor Pérez mostra isso, é que é preciso também que se tenha a construção das grandes obras simultaneamente às obras complementares. Muitas barragens são feitas, são construídas, e só então se constroem as adutoras, além do fato de que muitas obras estão paralisadas em pleno sertão semiárido. Hoje, e aí a política do próprio governo federal já está convencendo a todos nós da necessidade da revitalização dos rios. Nós precisamos e devemos cuidar melhor dos rios. E aqui eu sempre lembro da sabedoria da China, que o ideograma que significa a palavra governar tem um sentido etimológico de administrar rios, cuidar dos rios. Isso é uma sabedoria milenar que nós precisamos aprender e exercitar. Esta política de revitalização dos rios, e aqui eu lembro também a própria iniciativa do Senado Federal, a pessoa do senador Otto Alencar e outros senadores que estão com esta bandeira, porque não adianta também só fazer a transposição dos rios, construir barragens e açudes, se nós não preservarmos as nascentes e cuidarmos dos processos erosivos que estão matando os nossos rios. Eu gostaria, e aí um pouco de falar sobre a Codevasf, que nós temos, além dos desafios existentes, os dois grandes desafios do governo federal. No caso, a definição da operadora da transposição, a Codevasf, junto com o Ministério da Integração Nacional, e a Codevasf está preparada para fazer esta tarefa de administrar o canal da transposição. E o outro grande desafio, que é justamente a execução, juntamente com outros órgãos federais, dos projetos de revitalização dos rios, não só o São Francisco, o Parnaíba e todos os outros rios que fazem parte da área de atuação da Codevasf. De forma, senhor presidente, que era esta a palavra que eu gostaria de trazer, de remeter esta sessão para a definição de políticas de governo que possam efetivamente e duradouramente resolver o problema do abastecimento de água, sobretudo na região semiárida do Nordeste. Muito obrigado. Agradeço a colaboração do presidente da Codevasf, e antes de ouvir os oradores inscritos pelo Senado Federal, senador líder do PMDB, Eunício Oliveira, também comparece a esta sessão, e agradecemos, senador, por sua presença. Vamos ouvir agora a palavra do prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, que talvez seja a cidade símbolo dessas dificuldades. Campina vem enfrentando um racionamento muito severo, praticamente são apenas 2 dias por semana com liberação de água, e é preciso termos em mente a necessidade de um plano de contingência para a hipótese que não pode ser descartada, não apenas em Campina, mas em todas as cidades do seu entorno, em relação a um eventual colapso com o agravamento de mais um ciclo seco. Esta situação que hoje vivemos não surgiu do dia para a noite. Ela vinha sendo denunciada já há muito tempo e, infelizmente, não se percebe de forma clara. É preciso fazer esse registro crítico, não apenas uma ação sistemática, integrada de todos os órgãos do governo federal, e isso vale para os governos estaduais, e principalmente depois de termos escutado os representantes de 2 ministérios, órgãos importantes, não se teve a resposta do que será feito em relação a esse plano de contingência, a esse plano B.
temos um atraso inegável da transposição da água do São Francisco e é exatamente essa resposta que queríamos da sessão temática. E, infelizmente, temos que agora constatar que a resposta não veio. Portanto, vamos continuar insistindo. A palavra do prefeito Romero Rodrigues será muito importante nesse instante para que as autoridades do governo federal, a Agência Nacional de Águas, aliada às agências estaduais, às companhias de água e esgoto, prefeituras, governos estaduais, possam responder essa pergunta. O que vamos fazer se não chover? E a hipótese de mais um ciclo seco se confirma cada vez mais com a formação intensa do El Niño. E como todos sabem, o El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, provoca, como acontece hoje, chuvas torrenciais com tempestades e enchentes no sul do Brasil e seca na região Nordeste. Então é preciso que tenhamos essa compreensão da emergência da situação, da gravidade do instante e possamos agir de forma integrada num esforço nacional. Não é um problema do Nordeste, é um problema do Brasil, é um problema do globo terrestre, para que tenhamos a resposta a essa pergunta que até agora ficou apenas na interrogação. Com muita alegria, com muita honra, concedo a palavra ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que seguramente trará uma contribuição importante a esta sessão temática e, na sequência, veremos o senador Eunício, o senador Raimundo Lira, o senador Garibaldi Alves, o senador José Maranhão e o senador Elmano Ferre. Com a palavra, o senhor prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Senador Cássio Cunha Lima, em nome do qual eu cumprimento e saúdo todos os integrantes da mesa dessa sessão temática aqui no Senado Federal. Saúdo ainda o senador Raimundo Lira e o senador José Tagino Maranhão, do querido estado da Paraíba. Abraço o deputado estadual representando a Assembleia Legislativa do estado da Paraíba também, igualmente, Ricardo Barbosa. E louvo o senador Cássio, Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque, pela feliz iniciativa de propor o debate tão importante tema para o Nordeste brasileiro. Evidentemente que venho principalmente em nome do povo da Paraíba e também de forma muito especial em nome da população do meu querido município, o qual tenho a honra de conduzir os destinos, o município de Campina Grande, trazer algumas considerações que julgamos ser extremamente importante, para contribuir exatamente na discussão desse tema. Hoje, o estado da Paraíba possui, dos 223 municípios, nós temos 195 municípios em situação de emergência. Isso, inclusive, é reconhecido pelo próprio governo federal, o que por si só já dá uma estatística assim, bastante preocupante em relação à questão do nosso estado. Como foi colocado aqui, inclusive, nessa própria sessão temática, todos os órgãos de meteorologia eles já assim, apresentam uma tendência de agravamento do fenômeno da seca, nesse período, em função, inclusive, do El Niño, como foi colocado, embora possa haver alguma modificação para os próximos meses. Campina Grande é abastecida, o compartimento da Borborema, polarizado por vários municípios, Campina e os demais municípios, totalizando aí aproximadamente uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes, é abastecida através do açude Epitácio Pessoa, que é o açude de Boqueirão, hoje com a capacidade inferior a 14%. Significa dizer que uma situação bastante preocupante para chegar ao próximo ciclo de chuvas, se houver alguma tendência de mudança na questão desse fenômeno já de seca que foi apresentado pelos institutos de meteorologia. Na atualidade, nós não temos ainda nenhum plano de contingência, nem em relação a Campina Grande,
que talvez de todos os municípios do Nordeste brasileiro seja o que se apresenta com maior dificuldade e problema, nem também tampouco para os demais municípios do nosso estado, falando especificamente sobre a Paraíba. Então, o que de fato é preocupante. Há também a necessidade, senhor senador Cássio, de um acompanhamento por parte do próprio Ministério da Saúde em relação à questão da potabilidade da água, a qualidade da água que eventualmente está sendo provavelmente consumida pela população campinense, no instante que nós temos, segundo as informações e os dados de institutos de pesquisa local, apenas 42% da população ela faz consumo de água mineral, apenas 42%, significa dizer que temos ainda uma quantidade muito significativa da população que consome água diretamente do próprio sistema de abastecimento de água, o que, de certa forma, em relação à potabilidade, pode, eventualmente, estarem sendo contaminadas com algum eventual produto na questão da qualidade da água. O Exército Brasileiro, e aí nós louvamos a iniciativa e o trabalho dedicado do Exército Brasileiro na questão da distribuição de água através de carros-pipa. A própria Prefeitura também municipal de Campina Grande, nós estamos com contratos, até porque até esse instante não recebemos recurso de origem nenhuma em relação à questão do socorro, à questão do abastecimento de água e das vítimas da seca no município de Campina Grande. Embora o governo federal, pelo que é do nosso conhecimento, já repassou recursos para o governo da Paraíba, mas no município de Campina Grande, que talvez seja o município de maior gravidade em função da população, nós não recebemos nada. Mesmo assim, a Prefeitura está atuando não apenas na questão de construção de cisternas, o que ocorreu, inclusive, parte em parceria com o próprio governo federal, abastecimento de água através de carros-pipa. E, recentemente, compramos uma perfuratriz para também tentar, de certa forma, intensificar as ações de perfuração de poços, no município. Sugerimos não apenas essa questão do acompanhamento do Ministério da Saúde na potabilidade da água, mas também a proposta da instalação de um gabinete de crise em todos os estados afetados, claro, me referindo ao estado da Paraíba, para acompanhar essa questão e que esse gabinete de gestão de crise seja com integrantes do governo federal, do estado e dos municípios, para evitar, em alguns determinados casos, a politização da questão da distribuição de recursos para minimizar os efeitos da seca no estado da Paraíba e em outros estados do Nordeste brasileiro. É importante também, claro, a título de sugestão, que o governo federal ele atualize sempre a questão do portal da transparência, para permitir que haja o acompanhamento na questão da distribuição desses recursos em relação aos municípios do estado nordestino. Fica também de nossa parte essa proposta. E também uma distribuição ou aquisição de estação de tratamento móvel de água para exatamente permitir que os municípios possam fazer o acompanhamento. Eu estou me referindo a Campina porque, de fato, a situação lá é gravíssima. Quando nós estamos falando que temos apenas, na atualidade, menos de 14% do manancial e temos um consumo bastante intenso, não apenas na cidade, mas em todo o compartimento da Borborema, a coisa se agrava ainda mais. E ainda também questão de distribuição de alimentos por parte da Conab. Não tivemos nenhuma informação até esse instante de algum eventual acompanhamento e apoio desse órgão, também para minimizar os efeitos dessa grave crise hídrica. Como também convênios com os municípios do Nordeste brasileiro para perfuração de poços e também implantação de dessalinizador, que também poderia ser uma forma de atenuar um pouco. O município de Campina Grande é um município que está sob o cristalino. A maior parte da água subterrânea é uma água de péssima qualidade, uma água que tem tendência para característica salina, ou seja, uma água que não é potável. Então, precisava de se
fazer o aproveitamento através de desalinizadores, o que também gostaríamos de contar com apoio nesse sentido. E também fica aqui um registro de nossa parte, ouvimos recentemente e gostaria do apoio de todos os senadores da Paraíba e do próprio senador Cássio em relação à questão do possível eminente fechamento do Instituto do Semiárido, sediado no município de Campina Grande, e foi tratado esse tema recentemente com essa possibilidade de fechamento do ISA. Eu acho que é uma bandeira que tem que ser defendida pelos senadores da Paraíba e de toda aquela região do Nordeste brasileiro, um instituto vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Traga ainda a informação de que esse último ciclo seco, na realidade, ele vem de 2011 a 2015, já são 50 meses, ele é talvez um dos mais extensos desse último período recente, né, da história brasileira, o que por si só já traz um dado bastante preocupante. Vou encerrar, senhor presidente, trazendo ainda alguns dados de forma bastante rápida em relação a Campina Grande. Nós temos um desperdício de água, com dados, inclusive, dos institutos que fazem esse tipo de acompanhamento da empresa concessionária, de aproximadamente 40%, que é um dado bastante preocupante, um padrão minimamente de qualidade aí pelas essas instituições que acompanham, propõem aí um desperdício máximo de 16%, Campina Grande ele passa de 40%, que pesa a cidade ter um sistema de coleta de esgoto de aproximadamente 78,36%, que é um dado bastante satisfatório, mas apenas 7% desse esgoto é tratado. Significa dizer que, se tivéssemos um índice mais satisfatório, o esgoto tratado que permita o reuso, poderia ser um rio perene e ser reutilizado no parque industrial, na indústria da construção civil, na parte comercial, na agricultura ou também na irrigação de praças e canteiros, o que seria, de certa forma, um atenuante para o abastecimento da cidade e um contributo a mais. Lamentavelmente, embora mais de 78% seja coletado apenas, segundo dados da Universidade Federal de Campina Grande. E encerro, então, em função, inclusive, do avançar da hora, senhor presidente, dessa sessão, fazendo mais uma vez um apelo ao governo federal em relação à transposição do São Francisco, que é essencial, é fundamental. Eu acho que é a solução definitiva, pelo menos na nossa visão, para a questão do abastecimento de água de Campina Grande, de toda a região, deputado Rômulo Gouveia. E, num caso, talvez de forma muito emergencial, se estudar urgentemente a forma de implantação de uma adutora, né, de engate rápido, quem sabe, do São Francisco. Foi feito isso agora recentemente na região do Pajeú, do sertão pernambucano, que pudesse ser, na realidade, implantada de forma superficial, porque senão, do contrário, se permanecer essa questão desse ciclo seco pelos próximos anos, vamos ter que, talvez, tomar atitudes mais severas em relação à questão do abastecimento de água, principalmente de Campina Grande. Uma população de 400 mil habitantes, somada ao compartimento da Borborema, totalizando aí aproximadamente 1 milhão de habitantes, não existe outra solução senão uma solução emergencial, talvez com essa adutora que sugerimos, o que está sendo utilizado no sertão do Pajeú pernambucano, que foi feita retirando a água diretamente, inclusive, do São Francisco. Seria mais barato do que a transposição, que é em canal, o custo é muito mais elevado e seria muito mais rápida. Talvez fossem essas as soluções que poderíamos, quem sabe, trazer um pouco de esperança para a população de Campina, que é uma população economicamente bastante ativa, mas que, em função disso, fica exatamente nesse contexto de eminente preocupação em relação ao colapso no abastecimento de água. Então, encerro louvando mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência, junto com o senador Cristóvão Buarque, por trazer tão importante tema para debater no Senado Federal e, por extensão, trazer um pouco de esperança para todo o Nordeste brasileiro. Muito obrigado.